Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre a região norte, características ali do território e localização. Como localizar a região norte e o que temos de específico em relação a esta porção do território brasileiro. Que características são específicas, únicas daquela parte do território, que fazem justamente com que essa região seja diferente das outras regiões brasileiras, em termos naturais, de ocupação, de população e tudo mais, da própria formação do território da região norte. Então, bem importante refletirmos sobre o assunto. Vamos lá para o nosso objetivo, ou para os nossos objetivos. Identificar a localização da região norte e os estados que fazem parte dessa região. Então, analisar a partir da cartografia, a partir dos mapas, que estados compõem a região norte. São justamente aqueles que apresentam características semelhantes entre si. Depois, compreender a área de abrangência da floresta amazônica e a chamada Amazônia Legal. Por que existe essa divisão? Vamos entender juntos. E também como surgiu as atividades econômicas ali da região norte, algumas características relacionadas a essa ideia ali das atividades econômicas da região, certo? Então, bem importante pensar a esse respeito. E aí eu pergunto para vocês, primeiro, vocês sabem onde está localizada a região norte do Brasil? E também, quais os estados que formam essa região? São características importantes. E na geografia, quando nós pensamos em geografia, nós temos que pensar que, para iniciar um estudo de qualquer parte do espaço geográfico, é necessário primeiro localizar esse espaço geográfico. É importantíssimo em geografia, primeiro eu localizo, depois eu vou conhecer as outras características. Porque não adianta eu falar de tudo daquele lugar sem saber onde ele fica. Então a localização é fundamental. Por isso, perguntei ali para vocês, se vocês sabem onde está a região norte. Vamos pensar juntos ali, Então a região norte é formada ali por 7 estados. O mapa traz para nós aqui a localização geográfica. Então, e a divisão em estados, certo? Nós vamos ter ali o Amazonas, o Pará, o Amapá e Roraima lá na parte superior. Aqui o Acre, Rondônia, Tocantins. Então esses estados compõem a região norte, que é uma boa parte do território brasileiro, ali do total do território brasileiro. 3,8 milhões ali é a área, em quilômetros quadrados, é a área da região norte. Se o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados aproximadamente, então vejam que representa ali uma boa parte, do território brasileiro. Então, característica ali de localização, onde ela está? Na parte norte do Brasil, faz fronteira ali com vários países vizinhos do Brasil, até pela sua extensão, pelo seu tamanho, pelo tamanho da região, ela, claro que vai fazer ali fronteira com vários países vizinhos do Brasil. E ali faz divisas, com algumas outras regiões, Nordeste e Centro-Oeste, são as regiões vizinhas da região norte. Então, bem pensada a questão da localização, para depois a gente desenvolver os outros estudos a respeito da região, certo? Então, o norte é a maior região do Brasil, ocupando aproximadamente 45% da área total do país. Então, é quase metade do Brasil. Isso é muito, em termos de tamanho, de extensão territorial. É a maior região, ocupando quase metade ali do território brasileiro. Então, vejam que significativa esta porção do Brasil em termos de área, E também de outras riquezas que a gente já vai falar a respeito. Apesar de ser a maior região, possui o segundo menor contingente populacional. Isso quer dizer o quê? A segunda menor população. Então, é uma área enorme do Brasil, mas em termos populacionais, ela é pequena, vamos dizer assim. Não há grande concentração de população ocupando a região norte. De acordo com os dados ali do censo de 2020, realizado pelo IBGE, nós vamos ter ali em torno de 18 milhões de pessoas que residem na região norte. Se eu pegar o total da população brasileira,
isso não é o mais significativo em termos de população comparado com outras regiões, né? Em quantidade, vamos dizer assim. E se eu comparar também com o tamanho da região ali, pensando na proporção do Brasil também. Então vejam que já conseguimos estabelecer aqui algumas diferenças. Se eu falar em extensão territorial, é enorme a região. Se eu falar na questão populacional, ela é uma das menores em termos de população. Então são características de uma mesma região, mas diferentes entre si. Depende do que eu vou analisar, do que eu quero estudar, né? Então, estabelecemos ali algumas diferenças já. E aí, as cidades mais populosas que nós temos na região norte, né? Não existe uma concentração de população como em outras porções do Brasil, mas nós temos cidades bastante populosas. A população da região norte, né? Ela está concentrada nas capitais. Então, as cidades e algumas outras cidades ali, mas principalmente nas capitais. Então, nós temos ali Manaus, né, como a mais populosa, depois Belém e algumas outras aqui cidades, incluindo outras capitais, como Porto Velho, Rio Branco, Macapá. Então, a população da região norte está concentrada principalmente nas capitais, certo? Importantíssimo a gente analisar ali essa característica também. E por quê? Porque nós temos questões naturais, inclusive, que impedem essa expansão populacional, o aumento do tamanho de cidades e o surgimento de novas cidades, que é a presença da floresta amazônica. Então, esse é um fator, né, que não permite que existam muito mais cidades. Outro fator que desenhou a ocupação da região norte, justamente que ela demorou mais, por estar mais para o interior e por ter a presença da floresta, ela demorou mais a ser ocupada do que outras partes do Brasil, certo? Então são fatores importantes ali. E aí, falando de floresta amazônica, o que nós podemos acrescentar em relação a esse assunto dentro da ideia ali de trabalhar a região norte, né? Está localizada, então, na região norte, a floresta amazônica. É a área conhecida como Amazônia Legal, criada pelo governo para promover o desenvolvimento social daquela área, né? Corresponde a quê? A Amazônia brasileira. Então, quando eu falo da Amazônia Legal, é a porção brasileira dessa floresta. Isso quer dizer que ela não é só brasileira, que ela se estende, né, além das fronteiras do Brasil, certo? Inclui ali a Amazônia Legal todos os estados da região norte, mas também o Mato Grosso e parte do Maranhão, que tem presença da floresta amazônica dentro do território brasileiro, por isso fazem parte da chamada Amazônia Brasileira ou Amazônia Legal, certo? E aqui nós temos imagens já que trazem para nós essa ideia de riqueza natural da região norte. E aí, o que é a Amazônia Legal? Então, pensando aqui na questão do mapa de localização, nós vamos ter o que está contornado em rosinha aqui por fora, ó, é a área que compreende a Amazônia Legal, certo? Toda a região norte, o Mato Grosso aqui e parte do Maranhão pertencem a essa divisão chamada de Amazônia Legal, que é dentro do território brasileiro. E aí, nesse sentido, né, a abrangência, né, ultrapassando os limites ali da região norte e avançando por vários países da América do Sul, né? Esta parte que avança, então, quando eu penso na Amazônia só Brasil, eu chamo de Amazônia Legal, né? Quando eu penso que ela se expande para vários países vizinhos, eu vou chamar ela de Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia, porque é mais do que os limites brasileiros, ela se estende por outros países vizinhos também, certo? E aí, pergunto para vocês, que países além do Brasil possuem floresta amazônica? Vocês sabem em quais outros países vizinhos do Brasil tem a presença da floresta amazônica? Quando a gente pensa nos elementos naturais, a gente tem que pensar que eles não seguem as mesmas fronteiras estabelecidas para os países, por exemplo, né? Que é o caso da floresta. Então, ela se expande por boa parte ali da América do Sul, né? Quais são os países, né, que têm a presença da floresta? Então, vamos pensar juntos ali. A Bolívia, a Colômbia. Então, temos aqui, ó, Colômbia,
né? A Bolívia está aqui, a Guiana, Peru. Então, vamos ter ali a Guiana Francesa, Suriname, que tem a presença da floresta também, parte ali da Venezuela, o Peru, né? O Equador. Então, olha a extensão dessa floresta. Se no Brasil, a parte que ela ocupa no Brasil já é imensa, imaginem vocês então que ela se estende para países vizinhos. Ela não é uma floresta que está presente só no Brasil, né? Tamanha é a sua dimensão, também temos que pensar nisso. Então, são vários os países ali que têm a presença da floresta amazônica. Claro que a maior porção dela fica em território brasileiro, certo? Então, característica ali importante. Imagens aqui para a gente pensar nessa diversidade de paisagens da região norte, né? Desde as áreas com características naturais, com a presença da floresta, até as áreas ali de cidades, né? Que são cidades com um grande adensamento populacional, com grande quantidade de população, com desenvolvimento econômico, industrial, de comércio e tudo mais. Então, existem atividades extremamente importantes nessas cidades que atendem toda a região norte, né? Importantíssimo a gente relacionar isso também. E aí uma atividadezinha para vocês pensarem nessas características iniciais que nós falamos de localização da região norte e o que tem presente nessa região. Então façam a leitura ali da letra A, B, C e D, analisem o que pergunta e respondam no caderno de vocês. Fazendo a resposta ali com cuidado, em seguida nós voltamos com a correção. Voltamos então com a atividade, deixei umas perguntinhas ali para vocês pensarem a respeito dessas características iniciais de localização da região, do que tem presente que caracteriza e diferencia a região norte em relação a outras partes do Brasil. Então, vamos juntos ali fazer a correção para ver como é que ficou a resposta? Então, o que que nós temos ali? Nome da floresta que cobre a região norte, floresta amazônica, né? Ou simplesmente Amazônia. Quando eu penso na porção somente brasileira, eu chamo de Amazônia Legal, certo? Quando eu penso no todo da floresta, incluindo os países vizinhos que têm ela presente também, eu vou chamar de Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia. Então é importante pensar nessa característica também. Um produto que é extraído da floresta. Se eu tenho uma área de floresta, o que de modo geral pode ser retirado e é retirado desta porção? De modo geral, a madeira. Claro que a floresta amazônica ela fornece uma quantidade imensa de itens que podem ser extraídos da floresta. Desde, por exemplo, alguma planta ou algum elemento ali que é retirado da floresta para servir como princípio ativo, para desenvolver um medicamento, cosméticos. Até isso os pesquisadores buscam na floresta amazônica. Tamanha sua riqueza de diversidade de espécies e de vida. Mas a madeira é uma das principais ali, principalmente, né, para o interesse econômico, né, a retirada de madeira. Nós temos grandes áreas, infelizmente, de desmatamento na Amazônia para o avanço das atividades econômicas, principalmente agricultura e pecuária, tá? A cidade mais populosa da região é Manaus, né, capital do estado do Amazonas. Então,
é a mais populosa, que tem a maior quantidade de população. Países que a região norte faz fronteira. Então, lembrando que são aqueles onde a gente vai ter a presença, inclusive, da própria floresta amazônica. Ali as Guianas, né? Guiana e Guiana Francesa, Venezuela, Suriname, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. São ali os países que fazem fronteira com a região norte, com o Brasil, né? Ali na porção que ocupa a região norte. Então, questõezinhas básicas, mas que fazem a gente entender esse início, essas características principais, iniciais ali sobre a região norte, né? Saber que ela é uma região que tem uma floresta enorme, densa, presente, que a população está concentrada principalmente nas capitais, então que um dos principais produtos extraídos é a madeira e que faz fronteiras ali com vários países vizinhos do Brasil. Então são características bem importantes para a gente estudar, né? E aí agora vamos entender o surgimento das atividades econômicas na região norte. Então nós temos ali uma relação bem importante para pensar com os grupos indígenas, né? É importante saber que diversos grupos indígenas habitavam as terras que hoje compreendem a região norte. Eles já estavam presentes mesmo antes de existir essas divisões. Existiam diferentes grupos étnicos indígenas vivendo nessas porções ali que compreendem a região norte, quando os colonizadores chegaram e iniciaram a exploração econômica dessa área. Então, o início das atividades econômicas se dá com a chegada dos colonizadores, justamente naquela ideia de expansão do território brasileiro para ocupar, né, o Brasil e para explorar os recursos naturais. E os colonizadores chegam, mas era uma terra vazia, uma terra que não tinha ninguém? Não, pelo contrário, nós tínhamos vários grupos indígenas que habitavam essas áreas, né? Mas infelizmente daí vem toda a questão da exploração de recursos. E aí aqui o gráfico vai mostrar para nós os estados, né, que têm os maiores contingentes, né, de população indígena na região norte. O estado do Amazonas ali é o maior, depois Roraima e Pará são os que apresentam ali as maiores quantidades de população indígena, certo? Justamente ali relacionando com essa ideia de início da ocupação da região pelos colonizadores. Então é importante pensar. Outra característica específica da região norte é a questão do uso dos rios, né, para transporte, para deslocamento. São as chamadas hidrovias, né? Sempre foram importantes para o desenvolvimento econômico da região. Algumas áreas da região norte é mais fácil você chegar de barco, de embarcações, do que de carro, por exemplo, de caminhão. Então, as hidrovias se tornam importantes vias de circulação de pessoas e de mercadorias, porque nós temos uma rede hidroviária ali, né, de rios muito grande, muito ampla, de rios planos que facilitam a circulação. Então, característica importantíssima ali para a gente pensar essa questão da importância das hidrovias para a circulação, para o transporte, para o desenvolvimento econômico da região norte, né? E aí a gente vai ter ali a expansão, né, da busca por itens diferentes, essa ampliação da exploração econômica, e ela vai acontecer pelos rios. Então, ela acontece, né? A busca por essas riquezas naturais pelos colonizadores, ela acontece pelos rios, que é a forma mais fácil de circular na região norte ali, em diferentes áreas. E aí eles conseguem explorar e ampliar as suas áreas de ocupação, utilizando ali, navegando pelos grandes rios da região norte, certo? Então é importantíssimo pensar ali. Também capturavam indígenas para catequizar e para escravizar, para que eles trabalhassem nas lavouras, né, de cultivo do período da colonização, então como escravos, né, ali trabalho excessivo, trabalho sem nenhuma condição adequada. Por isso também eram escravizados os povos indígenas nesse início. E é ali as áreas que são economicamente navegáveis, né, da região norte. Então é importante pensar a esse respeito. O extrativismo, que é aquela atividade de retirada da natureza. Eu retiro algo da natureza, né, que pode ser aproveitado
para o desenvolvimento econômico. Também foi importante na região norte, certo? Desde o final do século XIX, início do século XX, o extrativismo da região norte atraiu muitas pessoas. Muitas pessoas foram morar na região norte em função dessa atividade ali, principalmente nordestinos, aumentando os índices de ocupação. Então, além das pessoas que vieram de outras partes, os colonizadores, por exemplo, explorando recursos, também aconteceram migrações internas de outras regiões para a região norte para desenvolver atividades ali ligadas ao extrativismo. E nesse período ali, nós vamos ter a borracha natural, que produz o látex, né? Ele é extraído o látex, né, para a produção da borracha. Então, muitas áreas, muitas pessoas sendo atraídas para diversas áreas para desenvolver essas atividades de extração do látex ali para a produção da borracha. No ciclo da borracha, que foi importantíssimo para o desenvolvimento econômico da região norte e também do Brasil, né? Foi curto, mas teve um papel ali bem importante também. O café cultivado no sudeste ali também era uma outra característica relacionada a esse desenvolvimento, né? Então, mas principalmente ali, quando eu penso em extrativismo, a gente vai ter essa ideia aqui do ciclo da borracha, né, que foi importante para o desenvolvimento ali, para a ocupação, para a expansão das atividades econômicas da região norte, tá? E aí, outra atividadezinha ali para vocês realizarem. Então, o que vocês vão fazer agora? Vão copiar ela no caderno e em seguida a gente faz a explicação ali sobre o que vocês devem desenvolver. Então, façam as anotações, copiem ali no caderno e eu volto em seguida, então, com a finalização do que vocês devem encaminhar a partir dessa atividade. Já voltamos. Voltamos com a atividade, então, uma ideia de vocês desenvolverem uma pesquisa, mas para isso levantar já previamente ali algumas informações, por isso que a professora deu um tempinho ali para vocês refletirem a respeito. Então, a Amazônia Legal é uma área que engloba os 9 estados do Brasil, que pertencem à Bacia Amazônica, reunindo regiões de idênticas características, com o intuito de planejar esse desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. E aí, vamos pesquisar alguns produtos que são extraídos na Amazônia e as suas finalidades. Então, vocês poderiam ali ter relacionado alguns produtos e depois que finalizar a aula, vocês podem pesquisar ali características desses produtos, né? Finalidades desses produtos. Então, a gente colocou ali alguns exemplos, né? Alguns produtos extraídos da Amazônia, a gente tinha falado da madeira, vocês poderiam ter colocado ali, utilizado na construção civil e na fabricação de móveis, né? Também o látex, que é utilizado na fabricação da borracha, nós também falamos a respeito. A castanha do Pará, seu fruto serve para a fabricação de alimentos, entre outros, né? E aí vocês podem ampliar depois a pesquisa de vocês e colocar imagens, montar um material para encaminhar para o professor de vocês, verificando ali a quantidade, a infinidade de produtos, né, da floresta que podem ser utilizados ali para o desenvolvimento econômico, né, extraídos da natureza e utilizados pela sociedade ali para vender, para comercializar, para desenvolver algum produto, inclusive utilizando como matéria-prima isso que é extraído da floresta, porque é uma floresta muito rica. Então, pensando ali, retomando um pouquinho o que a gente falou, características da região norte, principalmente ligados à ideia de localização, formação ali do território, limites do território, estados que pertencem e como iniciou o desenvolvimento econômico dessa região,
Também a ideia de áreas de maior e menor concentração de população na região norte. Tema importantíssimo desenvolvido na aula de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.